E agora a presença que muda tudo, porque uma coisa é pagar em nome de Jesus, outra coisa é lotar em nome de Jesus. E outra coisa ainda é a sua presença, porque quando você invoca o nome dele em dificuldades que você não consegue resolver, você precisa saber que a presença dele está sempre com você, sempre, sempre. E sabe o que ele faz? Ele se manifesta exatamente na situação em que você precisa. E hoje eu vou mostrar para vocês como a presença dele é maravilhosa. Só a presença dele muda tantas coisas. A oração é importante em nome de Jesus, porque vemos que o Senhor confirma as nossas palavras. A batalha é importante porque vemos o Senhor confirmando as nossas palavras, as nossas ações, aquilo que fazemos, aquilo que decretamos. Mas o nome de Jesus, quando você o chama, chama o nome dele e ele se apresenta. E a presença dele, ela te defende de todo inimigo. A presença dele muda a atmosfera. A presença dele muda aquelas coisas que você não sabe como expressar, porque nem sempre sabemos o que dizer, nem sempre temos aquela palavra pronta, aquela oração pronta, porque somos humanos. Mas Deus também nos deu a possibilidade de invocar apenas o nome de Jesus. E quando você invoca o nome de Jesus, você será salvo, será resgatado. É o que diz a Escritura, foi o que Paulo disse. Então, invocar o nome de Jesus não serve apenas para a salvação, mas serve para todas as dificuldades em que nos encontramos. Quantas vezes, durante uma oração de cura, durante uma oração de libertação, a pessoa que está sob alguma opressão não consegue pronunciar o nome de Jesus? Não sei se já aconteceu com vocês, se vocês já tiveram a oportunidade de realizar uma libertação, uma cura das emoções feridas. Vocês sabem, às vezes há uma grande dificuldade em proclamar o nome de Jesus. Mas quando a pessoa que está sob opressão, que não consegue, ou então que tem, que ainda não aceitou Jesus, porque o inimigo não quer que ela pronuncie o nome de Jesus. Quando essa pessoa consegue pronunciar o nome de Jesus, tudo muda. Por quê? Porque ela está chamando a presença dele para aquela situação. E é sobre isso que vamos falar hoje. Glória a Deus, porque é a presença dele que muda a atmosfera. A presença dele é o que muda tudo. A presença dele é o que muda a sua vida. A presença dele em você é vida. Ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Leone Wies em você. Hoje eu vou mostrar para vocês como é lindo quando você invoca e a presença deles vem. Quero começar com este versículo, que é importante que conheçamos em Efésios 2:6. Nós lemos que o Senhor, nos ressuscitou com ele, no sentido de que entregamos nossa vida, então morremos para a vida de Satanás, digamos assim. Morremos para o pecado. E ele nos ressuscitou com Cristo. E com ele nos fez sentar nos céus em Cristo Jesus. Então, nós fomos ressuscitados com ele e com ele estamos sentados nele. Portanto, nós somos uma só coisa com Cristo. Quando invocamos o nome de Cristo Jesus, ele está presente, mas não está presente porque não estava e veio. Quando nós o chamamos, nos tornamos conscientes e Satanás e todos os demônios sabem que nós o invocamos, acreditamos que ele está conosco, porque ele disse: Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Presente. Na verdade, olha o que diz. Aqui diz: Obrigado. O próprio Jesus diz para pregar o evangelho, ensinando então a observar todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Veja, este versículo. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É onde está Jesus. Jesus está no céu e está intercedendo.
Para nós, isso é algo que sabemos, porque assim está escrito. Mas o Espírito Santo, que não é concorrente de Jesus, é o Espírito Santo que se move através de nós. Mas quando eu invoco o nome de Jesus, não estou invocando ou o Espírito Santo, ou Jesus, ou Deus. Eu estou invocando a Trindade. Quando eu chamo uma pessoa da Trindade, eu estou chamando toda a Trindade. Então, não pense que às vezes talvez eu deva pedir ao Espírito Santo, talvez eu deva pedir a Jesus, talvez eu deva pedir ao Pai. Não, toda oração é feita ao Pai em nome de Jesus, com as palavras que vêm do Espírito Santo. E é assim que as orações são atendidas. Então, toda oração é feita ao Pai em nome de Jesus, com as palavras que ele te sugere. O Espírito Santo, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas quando nos encontramos em situações em que não sabemos o que dizer, não sabemos o que fazer, nos encontramos em situações em que estamos impossibilitados, em uma situação desesperadora, onde não sabemos mais o que fazer, apenas se você invocar o nome de Jesus. Tudo muda. Tudo muda, e eu posso te garantir isso. Quero te contar uma história. Uma irmã da nossa comunidade, que conheço há anos. O que aconteceu? Não sei se talvez já contei essa história, mas quero repetir porque é importante que saibamos que a presença dele está sempre conosco. E quando o invocamos, damos a ele o direito legal de agir. E os demônios recolhem. O que aconteceu? Essa irmã Margaret, maravilhosa, espero que ela esteja presente. Oi, Margaret! Talvez você possa dar o seu testemunho, porque é muito bonito, mas eu quero resumir para vocês. Ela precisava atravessar o jardim e no jardim havia um poço, no sentido de que em Capri existem reservatórios de água das cisternas. E ali só tinha o buraco no chão porque estavam fazendo reparos, com algumas tábuas de madeira apoiadas em cima. Ela atravessa o jardim com as compras na mão, com as sacolas de compras na mão, e não vê essas tábuas colocadas ali por engano. Não sei como aconteceu, ela vai explicar melhor, e ela pisa em falso, cai nesse buraco e está prestes a escorregar. Ela tenta se segurar com os braços, assim, fica pendurada com as sacolas. A única coisa que ela diz é que não conseguia sair, ficou presa, não podia nem descer nem subir, estava presa, não tinha ninguém. O que ela faz? Ela diz uma só palavra: Jesus. Vocês sabem o que aconteceu? Me dá até arrepio. Ela sentiu uma coisa mole subindo aqui, pelas costas? Subindo? Uma coisa mole subindo, foi o que ela disse. Parecia uma cobra subindo, e no final ela se encontrou deitada com as pernas para trás, fora desse buraco, com as pernas esticadas. Ela estava assim, deitada, na horizontal. O que aconteceu? Esta é a presença de Jesus. Quando Jesus vem e intervém porque você o chama, porque não há outra possibilidade a não ser algo divino. Sobrenatural vem e age. Jesus, o que ele fez? Foi invocado. Ele devolveu as pernas, macio. Ou seja, as pernas, onde temos a tíbia, a fíbula, todos os ossos, os pés, onde temos todos os ossos, ele os amoleceu e os fez sair pelas costas dela, e ela ficou deitada assim sobre o buraco de uma forma sobrenatural. Olha, nós precisamos ter fé, confiança, que quando estamos invocando o nome do Senhor, a presença dele está conosco e ele sempre encontra a maneira perfeita de nos tirar de situações em que não sabemos mais o que fazer, não sabemos mais como rezar, não temos soluções, achamos que não merecemos, estamos desesperados, digamos assim. Quando você invoca o nome dele com confiança e só grita para ele, Jesus, a presença dele vem, os demônios tremem e você é liberto ou liberta. Veja, eu estou te falando de testemunhos, de coisas que realmente aconteceram. Jesus transformou aquelas pernas em algo macio e ela saiu do buraco.
Então saiba que quando você invoca o nome de Jesus, a presença dele muda a atmosfera, muda as coisas e realiza obras sobrenaturais. Amém. Portanto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim desta era. Não pense que Jesus te abandona. Nunca diga, Senhor, não me deixe. Não faça aquelas orações dizendo, Senhor, não me abandone, não me deixe. Porque o Senhor diz, mas o que você entendeu? Você não leu o que eu escrevi para você? Eu estou com vocês todo dia, todos os dias, presente, sempre. Mas quando você o invoca com fé e confiança, ele pode se manifestar. Aleluia, sua presença. Amém. E aqui em 1 Coríntios diz: "E é graças a ele, a Deus, que vocês estão em Cristo Jesus". Você já está em Cristo Jesus, mas às vezes, quando algo acontece com você no natural, você precisa invocar o nome dele. E toda a sabedoria, a justiça, a santificação, a redenção se manifestam na sua vida. E a salvação é a vida, é tudo que você precisa, porque Jesus sabe muito bem do que você precisa. E muitas vezes você só precisa invocar a presença, porque a presença muda as coisas. Agora eu vou te mostrar. Isso aqui podemos pular porque eu gosto de fazer estudos completos, mas entendo que não podemos abordar cada mínimo detalhe. Então vamos ver a missão confiada aos discípulos. Mas vamos fazer isso depois, porque esse estudo não termina aqui. Vamos continuar depois, então não perca, porque vamos falar sobre o que significa estar nele. Então, hoje estamos falando sobre a presença e, em breve, vamos falar sobre o que significa, o que quer dizer estar nele. Amém. Esses são estudos, pessoal, que vão transformar a vida de vocês. Então, quanto aos 11 discípulos, eles foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes havia indicado, e ao vê-lo, ou seja, quando viram a sua presença, o adoraram. No entanto, alguns duvidaram, e Jesus, aproximando-se, falou com eles, dizendo: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que você tem quando você faz alguma coisa? Agora veja, em nome do Filho, quando você faz alguma coisa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo o poder que foi dado a Cristo Jesus, porque aqui é Jesus quem está falando. Todo o poder foi dado no céu e na terra. Todo o poder que domina o céu e a terra está à sua disposição. Por quê? Porque Jesus intervém. De forma sobrenatural, a presença dele muda tudo, porque a ele foi dado todo o poder. Então, um ponto importante. Isso porque quero contar para vocês sobre esse ponto importante. Mas é aqui. Jesus, que ainda fala, fala e está vivo, tem carne humana e é, digamos, homem. Mas qual é esse Jesus que você está invocando quando chama por Jesus? Ele foi ressuscitado, está sentado à direita de Deus, ele tem o corpo glorificado. Na verdade, em Apocalipse, vemos que Jesus se apresenta a João assim como ele é. Como é esse Jesus? Esse Jesus poderoso? Então, João se vira para ver quem estava falando. Tinha alguém falando com João, e esse era Jesus. E era alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa, cingido com um cinto no peito. A sua cabeça, a cabeça de Jesus, seus cabelos eram brancos, como lã pura, como neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Mas você já pensou o quanto Satanás fica desesperado e com medo quando você pronuncia o nome de Jesus? Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze incandescente, aquecido numa fornalha, e sua voz era como o estrondo de muitas águas. Jesus diz alguma coisa, tudo treme. Na sua mão direita ele segurava as 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol quando brilha em toda a sua força.
O Senhor Jesus Cristo é infinitamente poderoso. Quando você invoca o nome de Jesus com toda a sua fé e autoridade, você está invocando o nome do Jesus Cristo em toda a sua forma glorificada e majestosa. E agora eu vou te mostrar detalhadamente qual é a diferença. Porque Jesus, que andava sobre a terra, ouvia tudo que o Pai dizia, fazia tudo o que via o Pai fazer. Mas agora, o Jesus glorificado recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele já tinha esse poder antes de descer à terra, ele já o possuía. Mas na terra, ele tinha um poder de dependência do Espírito Santo, assim como nós temos. Mas quando invocamos o nome de Jesus, por que os demônios tremem? Porque eles veem aquele Jesus que andava naquela época, de quem eles já tinham medo. Eles não veem Jesus em carne e osso, como nós o vimos, porque a Escritura diz que nós não conhecemos mais ninguém do ponto de vista humano. Eles veem esse Jesus glorificado, com olhos de fogo, com a espada de dois gumes saindo da boca dele. E é por isso que os demônios tremem. Satanás, quando vê Jesus, esse Jesus que você invoca, ele teme, porque ele vê o onipotente. E ele não pode permanecer diante do onipotente. Quando você invoca Jesus em meio a uma doença, esse espírito de enfermidade vê o Todo-Poderoso, vê esse Jesus de cuja boca sai essa espada afiada de dois gumes que quebra todas essas palavras. Aquele Essas maquinações, tu me lembra do termo, essas maquinações do inimigo, essas palavras que o inimigo proferiu por meio de pessoas contra você. Jesus é poderoso. Quando você invoca o nome de Jesus, ele mesmo aparece, o Todo-Poderoso, com olhos de fogo. E o que você acha? E quando você chama o nome de Jesus em uma dificuldade, o que a dificuldade faz? Não resta outra opção a ela senão fugir, porque não pode resistir ao nome, à presença, porque quando você chama o nome de Jesus, ele aparece. E eu vou te mostrar isso. Olha, veja, ele diz, então esse Jesus diz: "Não temas", porque João ficou assustado, e ele diz: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que começou todas as coisas e estarei até o fim. Eu sou o primeiro e o último e o vivente. Eu tive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades." É. Ele quem dirige tudo, mas precisa que você o invoque, precisa que você ore em nome de Jesus, precisa que você haja e lute em seu nome, e precisa que você o invoque e traga a sua presença. Porque olha, se a gente leu só um pouquinho, na verdade está descrito em todo lugar, e vamos estudar sobre isso nele. Se você sabe que está nele, quando você caminha, quando você ora por algo, quando você enfrenta alguma coisa, em quem você está? Quando você enfrenta o inimigo. Quando é uma pessoa que está possuída, ou qualquer inimigo que você enfrente, seja uma doença, seja um espírito de enfermidade, seja qualquer coisa, ele não vê você se você está consciente de estar nele, invoque o nome dele. Ele vê aquele Cristo com olhos de fogo. Ele vê aquele Cristo glorificado, porque você está naquele ali. Você está em Cristo glorificado. E quando você invoca a presença dele se manifesta. Não é que ela vem, ela se manifesta. Você está glorificado em Cristo. E quando você invoca a presença dele se manifesta. Não é que ela vem, ela se manifesta. Eu não sei se consigo transmitir a ideia de como é importante a presença do Senhor, pois é só da presença dele que flui o poder.
E é só a presença dele. Quando você invoca a presença dele, como aconteceu com a Margarete, que a perna dela ficou mole. Mas vocês já pensaram nas células de um corpo que obedecem à presença do Senhor, que só de olhar para elas, sem dizer uma palavra, ele olha para aquelas pernas, olha para aquelas células e aquelas células começam a se mover, se estendem, ficam moles e depois voltam a ficar duras? Vocês já pensaram nisso? Vamos refletir, né? Vamos refletir em quem nós somos? Vamos refletir que, diante da dificuldade, não sou eu, Cristina, com esse rosto e esse cabelo. Não, é Cristo Jesus que me reveste e me cobre. É Ele que o inimigo vê. Mas se nós não temos consciência disso, se nós não invocamos o nome dEle, se nós não entendemos que temos a presença dEle, nós não vencemos essas batalhas. Batalha, o diabo não se assusta. Sabe por que ele não se assusta? Porque ele pensa, tanto faz, ele nem sabe o que está dizendo, nem acredita nisso. E vence. Mas, na verdade, o poder está com você. Você está em Cristo. Só que você não o invoca. Aleluia! A sua vida vai mudar. A partir deste estudo, aleluia, você vai invocar a presença dele e verá quantas coisas vão mudar na sua vida. Olha o que diz em Tiago 2,19. Você crê que há um só Deus? E faz bem, até os demônios creem nisso e tremem. Por que eles tremem? Os demônios não viam Jesus em carne e osso, eles viam o Todo-Poderoso quando Jesus se aproximava, quando Jesus falava. Eles sabiam muito bem, sabem muito bem de tudo. Todos sabem muito bem quem é Jesus, só estão esperando que você o invoque com fé. Amém, quero te encorajar. Quero te encorajar, por isso gostaria de dizer assim: quero te encorajar para que você possa realmente crer. Os demônios tremem. Sabe quando eles tremem? Quando eles te veem e dizem: tomara que ele não invoque o nome de Jesus, tomara que ele não perceba a presença. A presença que o cobre. Tomara que ele não creia, tomara que ele não ore, tomara que ele não fale. E eles te distraem, colocam medo em você, colocam temor, mas basta você ir invocar o nome de Jesus, orar em nome de Jesus, lutar em nome de Jesus, que os demônios fogem, fogem, tremem. Quem diz isso é a Escritura, não sou eu que estou dizendo, não inventei nada. Olha o que acontece aqui. Olha o que acontece. Aqui eu te falo da presença. Quando a presença se manifesta, a presença espiritual, o que acontece? Aqui estamos no Getsemane. Aqui estamos no Getsemane. E aqui quero te dar uma chave. Jesus já tinha vencido a batalha, porque Jesus já tinha orado, ele já tinha entregado tudo, ele já tinha suado sangue. Ele esteve na presença de Deus, o anjo veio para fortalecê-lo e ele disse: "Sim, eu vou", porque ele não pediu isso, uma ajuda, porque o cálice a ser bebido era demais. Mas o pai o ajudou, enviou um anjo e mostrou para ele o seu rosto, o meu rosto. E por mim e por você ele foi. E naquele momento Jesus já tinha entregado a sua vida. E é por isso que, olha o que acontece, presta atenção nisso. Porque eu perguntei ao Senhor por que isso aconteceu. Veja o que aconteceu. Eles estavam procurando alguém que era justamente Jesus, e Jesus lhes pergunta: quem vocês estão procurando? E eles responderam: Jesus, o Nazareno. Jesus disse a eles: só é. Judas, que o traía, também estava lá com eles. Olha isso, preste muita atenção. Assim que Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Por quem aqueles soldados eram guiados? Por que eles recuaram e caíram por terra? Porque Jesus já havia entregue a sua vida e eles não viram. Aqueles que empurravam esses soldados e os próprios soldados não viram mais. Eles não viram mais Jesus em carne e osso, viram o Jesus glorificado.
Aquele do aquele cujo nome, quando você invoca, o poder destrói o inimigo. Jesus disse: Só eu sou. Ele pronunciou o nome de Deus, ele pronunciou o seu próprio nome, disse: Eu sou, e só isso fez os soldados caírem. Você tem noção do que acontece quando pronuncia o nome de Jesus? O que a presença dele faz? Faz o inimigo cair. Faz o inimigo cair, porque o inimigo tem medo. Amém. Então, Pedro cortou a orelha do soldado, do servo, mas Jesus interveio, disse: Deixem, basta. Ele tocou a orelha daquele homem e o curou. Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Convide-o para agir na sua situação, invoque o nome dele. Veja o que acontece. Quando Jesus chegou à outra margem, na terra dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois endemoniados que saíam dos sepulcros, tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Dois endemoniados furiosos. O que eles fazem? Quando vem Jesus, então começaram a irritar. O que há entre nós e você, filho de Deus? Você veio nos atormentar antes do tempo? O que os demônios viram? Eles viram o Cristo. O que eles fizerem? Eles ficarão com medo. O que acontece quando você está em Cristo e invoca o nome de Cristo Jesus? A mesma coisa que aconteceu quando os endemoniados encontraram a presença de Jesus. A presença. Embora Jesus ainda não tivesse dito absolutamente nada, apenas a sua poderosa presença física já foi o suficiente para fazer com que esses demônios ficassem com muito medo. Uma importante presença. E longe deles havia uma grande manada de porcos pastando. Os demônios lhe suplicavam, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos para aquela manada de porcos. E ele disse a eles: Vão. Essa foi toda a grande oração de libertação, e assim por diante. Well, porque Jesus, a presença dele que eles viram, só precisou dizer: Fora. E eles tiveram que obedecer porque a Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Quando você tem certeza, tem convicção de que não está caminhando sozinho, não é Maria, Ana, Pascoal, Júlio, Júlia que estão caminhando. Aquele que você vê caminhando calmamente, logo ali adiante, com passos firmes e serenos, é ninguém menos do que o próprio Jesus. É a presença dele que está sobre você. Você está em Cristo. Já parou para pensar no que realmente acontece nas dimensões do mundo espiritual quando você descobre quem você é de verdade e quando invoca com fé o nome dele? Saiba que todas as potências e autoridades espirituais reconhecem que você tem esse conhecimento. Elas tremem de medo, fogem desesperadamente da sua presença e acabam te implorando por misericórdia. Para não expulsá-los, para não lhes fazer mal. Mas isso só acontece quando você sabe. Caso contrário, eles ficam felizes em fazer o que querem. E é por isso que hoje eu trouxe este ensinamento, para que você possa receber essa verdade de quem você é, em quem você está. O que o inimigo vê e o que acontece quando você invoca o nome de Jesus Cristo, do Jesus glorificado. Amém. O mal não pode resistir, ele tem que ir embora. Mas você precisa ter certeza, porque Jesus tinha certeza. E Jesus disse: Vão, porque os demônios suplicaram a Jesus, eles reconheceram Jesus. Nós precisamos criar que nós, contra as potestades espirituais, não precisamos travar nenhuma batalha. Nós só precisamos nos tornar conscientes de quem somos e comandar. Essa é a verdade.
O inimigo não pode resistir a uma pessoa que sabe quem é, que invoca o nome de Cristo Jesus. Não pode resistir, não pode resistir. O mal não pode resistir, porque o que está em você é o que está fora de você. E o que eles veem é a vida. E a vida é mais forte que a morte. E a vida vence porque a vida é eterna. Amém, amém. Eis que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O quê? Lemos isso ontem e eu teria me retratado hoje, porque ele diz: Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mesmo que você esteja sozinho, você e Jesus já são dois. Quero te dar essa revelação. Às vezes se pensa que é obrigatório orar em dois. Não é assim, porque você está sempre com Cristo e em Cristo. E então, se você está em Cristo e com Cristo, Jesus está no meio de você. Naturalmente, em dois, é muito mais bonito orar. Naturalmente, em dois, o Espírito Santo revela a um, o Espírito Santo revela a outro, e isso é maravilhoso. Mas não é porque você está sozinho que Deus não está com você, porque você já está em Cristo. Cristo está em você. Então, você está sempre com Ele. Mas quando você se torna consciente disso, Ele intervém e se manifesta aos outros, ou até mesmo a você. Quando a presença é forte, a presença é muito forte. No louvor, na adoração, quando você abre seus olhos espirituais, quando você permite que o Espírito Santo abra seus olhos espirituais, porque o Espírito Santo testificará de mim, disse Jesus. Eu lhes enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que testificará de mim. Quando você ora no Espírito, ora em línguas, louva o Senhor, canta em línguas, fica na presença dele, peça ao Senhor para abrir seus olhos espirituais. Jesus está ali, sua presença se torna tangível. E quantas vezes, enquanto louvávamos, o Senhor simplesmente as pessoas foram curadas assim? Pois é, justamente a presença dele que atua poderosamente, muito além do seu simples conhecimento natural. A presença gloriosa de Cristo Jesus age, e eu repito com fé, muito além do nosso limitado conhecimento natural, indo muito além do que sabemos pedir e além do que sequer conseguimos pensar, justamente porque ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou imaginamos. Ou pensamos, como diz a Escritura, se lembram dos Efésios? Quando ele faz isso, quando você o invoca, a sua presença, quando você está na presença dele, quando você quer senti-lo, quando você quer sentir a presença dele, ele pode fazer isso. Porque nós oramos, mas oramos mal. Como diz Paulo, vocês não sabem como orar, mas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Então, quando você ora em línguas, quando você canta em línguas, quando você louva o Senhor, quando você está na presença dele, o Espírito Santo intervém, Cristo Jesus está presente. E você não acha que isso muda tudo na sua vida? Que curas acontecem, revelações chegam, e que ele faz infinitamente mais do que aquilo que acreditamos ou pensamos? Eu conheço esse Deus. Eu conheço um Deus bom, um Deus que conhece os meus limites humanos. Mas sabe que ele não tem limites. Eu tenho limites porque sou humana, mas ele não tem limites. E é por isso que eu preciso invocar o nome dele, estar nele, ele em mim, e eu preciso invocar o nome dele, a sua presença. Porque é a presença dele que faz a diferença e que preenche todos os meus limites. E faz muito mais do que eu sei pedir, muito mais do que eu posso imaginar.
Porque Deus ama nos surpreender, Deus ama te surpreender. Ele quer fazer mais do que aquilo que você está pedindo. Invoque-o, com certeza, com confiança. Faça como aquela mulher, pelo sangue que ela tocou. Jesus de ferro. Que aconteceu? Ele sentiu uma presença, um fluxo, um poder emanando dele. O que ela fez? E apenas tocou-lhe a borda. Ele tinha fé, ele acreditava. Jesus disse alguma coisa? Nada. Mas a presença dele curou aquela mulher. Só a presença dele. O quanto você deseja agora invocar o nome do Senhor Jesus, com a consciência de quem você está invocando. Eu acho que isso pode te ajudar muito. E de fato, quem tocou nas minhas vestes, como eu te disse, a tua fé te salvou. E em que essa mulher tinha fé? Ela tinha entendido o que é a presença. Ela tinha entendido que, se apenas tocasse a presença dele, seria curada. Ela acreditou nisso. Essa foi a fé dela. Ela acreditou no poder da presença. Você pode acreditar na mesma coisa, porque o que ele tem em mente é maior do que aquilo que você sabe pedir. Então, ore em nome de Jesus. Na verdade, já fizemos o primeiro estudo, o nome de Jesus na oração, e veja todos os resultados. Lute em nome de Jesus e você verá, porque ele é o garantidor todos os resultados. Vai naqueles momentos em que você não sabe o que fazer. Invoque o nome de Jesus, mas com a consciência de quem você está invocando. Amém. Eu sempre me lembro dos 3 que foram condenados à fornalha ardente e eles caminhavam lá dentro. Quando o rei foi ver, abriram a fornalha e havia 3 andando, e também havia um quarto, como um filho de homem, e caminhava com eles. Eles podiam fazer alguma coisa? Não, eles tinham sido jogados na fornalha ardente. E simplesmente acreditaram que o Deus poderoso podia libertá-los. Eles invocaram o nome dele e veja só, nem o cheiro da fumaça ficou neles. Agora, se você está na fornalha ardente, se algo está realmente te atacando e você já não sabe mais como orar, você orou e não viu, você lutou e não conseguiu ver, invoque com fé o nome de Jesus esta noite e diga: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas invoco a Ti, que sabes o que fazer. Eu sei que tu me reveste, me cobre e eu posso seguir em frente, porque o inimigo treme, porque a doença já está tremendo, só de saber que eu entendi quem tu és. Invoque o nome do Senhor Jesus. Acredite que a presença dele muda tudo. A presença dele é vitória. A presença dele é vida. E se você está nessa fornalha onde as chamas das dificuldades estão te atacando, onde um espírito de enfermidade quiser te atacar, invoque o nome do Senhor Jesus. Você conquistará a vitória. Agarre-se ao nome de Jesus, assim como fez Margarete. Ela simplesmente não sabia o que fazer. E ela disse Jesus com toda a fé, com toda a força, com todo o fôlego que tinha na garganta. E o que Jesus fez? Ele acalmou. E o que Jesus fará com você? Ele vai te salvar, vai te curar, porque ele é a sua vitória. Eu te abençoo, continuo orando por você, para que tudo o que falamos essa noite possa se tornar vivo, real na sua vida. Para que você possa buscar no nome dele, na presença dele, que muda tudo.